Bom dia, bom dia! Vamos para mais um dia de live por aqui. Como ser, como ser produtivo e ter o compromisso de alcançar os seus resultados. Estamos lendo esse livro maravilhoso aqui todos os dias, está tendo vários ensinamentos grandes aqui. Primeiro, a gente aprendeu as mentiras sobre o que é ser... as mentiras que nos separam do sucesso. Primeira delas, que tudo importa igualmente. Segunda, que somos multitarefas. Terceira, que temos uma vida disciplinada. A quarta, que a força de vontade está sempre à nossa disposição. E a quinta, que nós precisamos ter uma vida balanceada. E a sexta, é ruim ser grande. Então, essas são mentiras que nos separam do sucesso. Nós sabemos que uma vida de progresso pode nos ajudar muito mais, cada vez mais, a atingir o nosso objetivo. Bom dia, Luan Fanton Pijama, seja bem-vinda. Então, nós entendemos quais são as mentiras. Então, na segunda, na terça-feira, nós aprendemos quais são as verdades por detrás do que vai fazer a gente atingir esse sucesso. Então, as verdades, ou seja, o caminho para ser produtivo. Então, nós aprendemos que nós temos que cuidar como interpretamos o mundo, porque aquilo que nós interpretamos é a nossa verdade. E para fazer aquilo que é simples, a gente tem que eliminar todos os entulhos. E isso requer coragem, muitas vezes. Porque muitas vezes a gente deixa de fazer o extraordinário para nós porque nós estamos fazendo o básico bem feito, né? Então, nós temos que pensar que o hábito do sucesso é simples, só que nós temos que fazer do jeito certo. E daí nós fomos desafiados a criar qual a única coisa para cada pilar da nossa vida. A única coisa para o casamento, a única coisa para o financeiro, a única coisa para o relacionamento com os filhos, a única coisa para o relacionamento fora de casa, com a saúde, no seu intelectual, quais eram as únicas coisas. E depois a gente aprendeu que, depois da intenção, a gente tem que aprender a base, ou seja, qual que é o nosso grande objetivo. Então, o grande objetivo, nós temos cada um tem o seu grande objetivo. Por exemplo, o que eu posso fazer para dobrar as minhas vendas? Então, nós vamos partir isso em 3 partes. Eu quero melhorar minhas vendas, mas o que eu posso fazer para simplesmente dobrar o resultado que eu tenho hoje? E depois, numa pergunta mais específica ainda, o que eu posso fazer para aumentar as minhas vendas? E mais específico ainda, o que eu posso fazer para aumentar pelo menos 20%. Você vê que você pega um objetivo grande e vai partindo ele em partes cada vez menores. E a partir de que você vai conseguindo conquistar partes cada vez menores, você vai conseguindo cumprir. E agora nós vamos aprender como colocar todas essas verdades em prática. Nós aprendemos que nós temos que ter intenção, aprendemos que temos que ter prioridades e aprendemos que temos que ser produtivos. Ontem a gente viu o poder da intenção na nossa vida, né? Que nós temos que criar aquilo que a gente quer, que nós precisamos viver com intenção, viver de acordo com as nossas prioridades. E porque a nossa vida é aquilo que nós julgamos ser mais importante. Se você acha que ser mais importante fazer dinheiro, é isso que você vai levar em consideração. Se é cuidar dos seus filhos, é isso que você vai levar em consideração. Quando as nossas ações diárias, elas tomam um propósito maior, a felicidade ela fica mais completa, mais intensa. Então, assim, como que eu gosto de ganhar dinheiro, né? Porque a gente vai ser feliz enquanto você andar. Então, quando a gente descobre o grande motivo, quando a gente tem o nosso propósito, nós passamos a viver com prioridades. E planejar é trazer o futuro para o presente, para que você possa começar a agir no presente. Então, quais são as suas prioridades? Nós somos desafiados para
ter um grande objetivo, para ter um objetivo daqui 20 anos, para ter um objetivo daqui 5 anos e daqui 1 ano, e objetivo mensal, e objetivo semanal, e objetivo diário e agora. Você viu que é uma escadinha? A gente partiu do grande para os menores. E como que a gente pode fazer para alcançar? Quando a gente vai treinando a nossa mente com o modo de pensar, quando a gente conecta um objetivo com o seguinte ao longo do tempo, você vai entender o que você precisa fazer agora. Então, hoje nós vamos aprender sobre a produtividade. A produtividade não tem a ver com ser burro de carga, manter-se ocupado ou varar noites trabalhando. Tem a ver com prioridades, planejamento e proteger seu tempo com unhas e dentes. Quando a gente pensa em construir uma vida extraordinária, se resume simplesmente em conseguir fazer o máximo daquilo que você já faz bem, quando o que você está fazendo é importante. Então, nós temos que proteger o nosso tempo, porque é por falta de termos escolas extraordinárias que nós temos escolas boas. É por falta de ter empresas melhores que a gente tem empresas mais ou menos. Então, hoje nós temos esse desafio de entender qual a única coisa que eu posso fazer, de modo que se eu fizer essa única coisa, o restante vai se tornar mais fácil. Quem sabe estruturar melhor o seu negócio, quem sabe desenhar mais. E uma coisa importante que ele coloca nesse livro também, a gente ter um bloco para ter tempo livre, a gente ter um bloco para fazer aquilo que é importante e a gente ter um bloco para planejar o seu tempo. E eu fiquei bem feliz de ler esse capítulo, porque ele fala muitas vezes da criação, que quando a gente é um criador de manhã, a gente pode ser um gerente à tarde. Quando você consegue arrumar a sua agenda de manhã, você fazer aquilo que é importante para a sua alma de manhã, para o seu emocional de manhã, você consegue fazer melhor gerenciamento do resto do seu dia. Então, e uma coisa importante que eu já faço nas minhas empresas, a gente reservar pelo menos 1 hora por semana. Bem-vinda Kathleen, bem-vinda Marlene, seja bem-vinda para revisar os objetivos. Que quando a gente revisa os nossos objetivos, a gente coloca foco naquilo que realmente importa. Então, ele falou muito de proteger os blocos de tempo, fazer provisões, evitar minas. Por exemplo, se eu preciso sentar por 1 hora e analisar o meu financeiro, desligar o celular, desligar as distrações, pegar e sentar e focar, fazer aquela técnica realmente que vai me trazer resultado. E quando você encontra, para você fazer um espaço que você pode te proteger das distrações, deixar ele organizado, melhorar, então, para evitar minas, pedir apoio para as pessoas que estão à sua volta também, colocar essa única coisa no bloco de tempo e proteger seu bloco no dia todo. Então, o que eu vou fazer? Coisas quando eu vou criar, quando eu tenho que sentar, refletir, eu faço de manhã. Quando eu tenho que fazer uma coisa que eu não gosto, que exige a minha intenção, mas que é importante, eu faço de manhã. Quando é para conversar com alguém, fazer compromissos mais leves, eu deixo para tarde, porque o nosso foco, ele dispersa. Onde diz lá, a força de vontade, ela existe por um período só. Você precisa descansar para poder cansar depois. Ninguém que algum dia deu o seu melhor parou de cair. Deixa eu avisar meu filho que eu tô em live, porque acho que ele não para de ligar. Então, os 3 compromissos que a gente pode fazer no dia. Bom dia, Kathleen. Bom dia, Rejane. Sejam bem-vindas. Mude de E para P. O que é mudar de E para P? Nas suas atividades, mude de ser apenas um empreendedor
para ser uma pessoa que faz por propósito. E viva o ciclo da especialização. Seja proposital naquilo que você vai fazer. Por quê? Quando a gente faz com intenção, a nossa vida acontece com mais vontade, com mais energia, com mais vitalidade. Enquanto a vida acontece, você pode assumir a postura de um autor ou apenas de uma vítima. Há duas opções, responsabilizar-se ou não. Isso pode soar curto e grosso, mas é verdade. Diariamente escolhemos uma abordagem ou outra e as consequências nos acompanham para sempre. Ou seja, quando a gente toma a postura de vítima, nós sofremos consequência. Quando nós tomamos a postura de ser proposital naquilo que a gente fazemos, de ser responsável, de correr atrás daquilo que a gente quer, nós estamos fazendo a coisa certa. Isso aí. Então, o que é uma pessoa responsável? Bota a mão na massa, procura a realidade, vê o que realmente está acontecendo, admite essa realidade, assume a responsabilidade, encontra a solução e bota a mão na massa. Esse é o ciclo de alguém responsável. Agora, o ciclo da vítima. Espera e torce para mudar, inventa desculpa, sempre está dando desculpa porque que não está acontecendo, culpa os outros tempo todo. Bom dia, Luana, seja bem-vinda. Briga com a realidade e evita a realidade, fica só no mundo de sonhos. Gente, também está colhendo resultados. Então, pessoas muito bem-sucedidas, elas têm clareza do papel que exercem nos eventos das suas próprias vidas. Nós sempre temos que estar com as rédeas na mão da vida que a gente quer viver. Então, nós temos que sempre nos comprometer em fazer o nosso melhor, ser proposital naquilo que a gente vai fazer, assumir os nossos resultados. E aqui ele fala também para a gente contratar um coach. Olha só, porque isso vai te ajudar a guiar o teu processo. Para quem tiver interesse, estou à disposição também. Isso vai ajudar. E eu lembro quando eu fiz o meu primeiro processo de coaching, eu estava bem perdida em que caminho seguir. Se eu assumia o meu papel nas lojas... Tá travando, mas tá voltando. Então, gente, nós temos que sempre estar ciente. Ao invés de nós sermos empreendedores apenas, nós sermos propositais naquilo que nós vamos fazer. Era para a gente fazer essa terceira parte em apenas dois dias. Mas tem um capítulo muito especial a seguir que eu não posso deixar de colocar ele atropelado aqui nesse, não faria sentido. Então, nós vamos fazer mais uma live na segunda-feira para revisar certinho o que esse livro nos ensinou e também para terminar de ler ele, né? E ver o que mais que ele tem para nos ensinar. Só que de uma coisa você pode ter certeza. Se você olhar para o Jeff Bezos, ele não foi uma pessoa que era bom na educação física ou às vezes que era assim um pai extraordinário. Ele focou naquilo que ele era bom de fazer, que é cuidar do dinheiro. A mesma coisa, né? Quem criou, por exemplo, o iPhone. Ele não era uma pessoa atleta, ele não era uma pessoa boa em família. Não, ele focou em arrumar o seu negócio. Então, muitas vezes, a gente tem que entender qual que são as nossas prioridades. As minhas prioridades sempre foi criar meus filhos da melhor forma possível. E eu consegui atingir isso. Mas também sempre foi crescer o meu negócio. Também consegui atingir isso. Só que a gente acabou sofrendo consequências de outras áreas. Por isso que nós temos que entender que não existe equilíbrio em tudo. Uma hora a gente está focando numa área, outra hora a gente está focando em outra, mas o importante é fazer acontecer. E quando você tem aquela única coisa e você briga por ela, faz ela dar certo, a sua vida acontece. Então foi maravilhoso estudar esse livro e entender
que nós precisamos ser propositais, aquilo que a gente quer fazer. Nós temos que assumir os resultados, as consequências daquilo. Nós temos que ser responsáveis. Aqui a gente aprendeu sobre ser responsável e não vítima. Nós aprendemos também do quanto é importante sempre seguir o caminho com maestria, ou seja, focar naquilo que você precisa fazer. Focar com vontade, com garra, com determinação. Primeiro vem a intenção, depois vem as nossas prioridades e depois a gente vê como nós vamos ser produtivos naquilo que a gente quer. Mas nós temos que ter clareza daquilo que a gente quer. Então, essa foi a live de hoje. Amanhã nós vamos... segunda-feira nós vamos entender quais são os ladrões. Os ladrões do foco. Nós vamos aprender o que pode atrapalhar a gente a não ter foco naquilo que a gente quer. Qual o título do livro, Marlene? É esse aqui, ó, A Única Coisa. Tem várias lives gravadas já sobre ele. A gente aprendeu quais são as mentiras sobre o foco, que por exemplo, ser multitarefa é uma mentira, né? Não vai nos ajudar. A questão da força de vontade, que ela está sempre com a gente, é também uma mentira. Ter uma vida balanceada é uma mentira se a gente quer focar em fazer algo acontecer. Ser grande e ser ruim é uma mentira, porque quando a gente cresce, a gente consegue atingir mais resultados em outras áreas. Então essas são as mentiras. E o que é a verdade sobre o foco? A verdade é que nós temos que ter intenção naquilo que a gente faz. Nós temos que priorizar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente busca. Imagine você fazendo o que gosta. Se você não pudesse mais trabalhar, não precisasse mais trabalhar, você já tem o dinheiro para te sustentar, você já fez tudo o que você queria, o que você faria para servir as pessoas? Se você tivesse que fazer de graça? Eu, com certeza, seria ajudar, levantar mais mulheres para empreender, fazer mulheres empreender mais. Então, esse é claro, o seu propósito. Então, isso vai ajudar bastante você ter clareza de onde você quer chegar, do que você vai fazer da sua vida. E nós vamos caminhar já pro resumo. Na segunda-feira nós vamos terminar. Vou de novo. Voltou. Sempre quando entra uma ligação, dá uma travada. Nós vamos aprender sobre os ladrões e vamos aprender como colocar o foco em prática, né? Quais são as perguntas poderosas para nos ajudar a ter o foco em prática. Como que a gente coloca a única coisa para funcionar. Então, espero vocês na segunda-feira. Quero desejar uma sexta-feira abundante, extraordinária, abençoada, cheia de resultados para vocês. Que você consiga descansar bastante esse final de semana. E na segunda-feira a gente vem e termina, revisa mais esse livro. Olha só, esse livro durou 1 semana e 1 dia que a gente pôde estudar e aprender. E daí já vou colocar lá nos stories a votação do nosso próximo, que nós vamos aprender. Para quem não sabe, todos os dias às 8h57 a gente tem live para aprender alguma coisa ligada ao empreendedorismo, para aprender alguma coisa ligada a como melhorar os nossos negócios. Todos os dias aqui, de segunda a sexta. Então, eu espero vocês na próxima semana, na segunda-feira, para a gente terminar esse livro. Deus abençoe você também, Marlene. Seja bem-vinda, Andressa. Vou deixar a live salva para você. Marilda, Majid, a Miss More Boutique, a Silvia maravilhosa, Luana, obrigada pela presença de vocês, Rejane, Kathleen, Lua Fanton. Tenham um extraordinário final de semana. Todos. Tchau, tchau.